Você acha que vai demorar muito pra Jesus aparecer ainda? Ou ainda já tá perto disso, né? Estão mostrando que tá tudo mais perto. Que tá perto do quê? De chegar o anticristo e assim chegar a vinda dele. E a gente tem Olha, o sétimo milênio. Eu vou te falar uma coisa, de 10 a 20 anos. Não é muito, não. Entendo. É o tempo. O que o Senhor vai fazer, Emanuel, é o seguinte: é Deus preparar o povo e levantar as duas testemunhas para a profecia. As pessoas, assim, tudo que a gente está fazendo hoje, nas lives, nos WhatsApp, nos grupos, isso tem que começar a acontecer com mais número de pessoas, né, para que se levante as testemunhas. As testemunhas são as duas casas de Israel. E tanto os judeus quanto os gentios possam testemunhar. Então, nós temos que pedir, né, para o Senhor multiplicar a sua palavra na terra. Isso tem que ser nossa oração. A outra coisa que a gente tem que fazer, né, é aguardar os acontecimentos, porque a gente não sabe se até o dia que a gente começar a testemunhar, se não vai haver guerra. Porque está escrito lá em Mateus 24, haverá guerras, rumores de guerras, e depois disso, né, o evangelho será pegado por nação, tribo e língua. Então pode ser que já tenha acontecido com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, ou pode ser que haja uma terceira para poder levantar as testemunhas. Porque do jeito que as coisas estão agora, né, aquela geração que está acomodada, os que creram no Senhor Jesus Cristo, vão ser colhidos, né, por meio das pragas, pestes, fomes e guerras. Os que permanecerem, que são os remanescentes, é que vão conseguir testemunhar para o final dos tempos. Né? Então eu vejo dessa forma. Mas isso tem aí um prazo, né, de no mínimo uns 10 anos, talvez. É que o inimigo está tentando criar um calendário dele, né, para poder fazer a palavra de Deus ficar inválida. É uma batalha espiritual, né? Então, esse negócio aí do anticristo, do Jarete, eu acho que é o inimigo tentando criar uma situação dele, sabe? Assim, para o povo ficar no desespero. Porque, na verdade, o que tem que acontecer é o calendário de Deus se cumprir. E o calendário de Deus se cumprir, não é que Deus perde o controle da situação e Deus está apavorado e tem que fazer isso. Não. Deus sabe tudo e tem controle de tudo. É nós que precisamos entender. Né? Os nefilins, irmãozinho, fica para próximo porque é muito assunto. Tinha tanta coisa para mostrar aqui, porque aí não dá. A gente vai ter que sempre fazer 1h30, senão fica muito mais. Né? E como eu deixo um espaço para perguntas, né, eu interrompo um pouco antes. Tá? Mas pode fazer mais perguntas. Irmão também acho que não passa daqui. Também acho que não passa dos 20, acho que 15, no máximo 30 anos, e olhe lá. Eu também acho. Agora é o seguinte, irmãos, todo mundo tem na família pessoas que estão dormindo. A minha família, ela não está dormindo, está tendo um pesadelo, porque, meu Deus do céu. Jesus. Então, eu quero o seguinte, eu quero que eles sejam salvos. Se eles vão participar do milênio ou não, é outra história. Né? Os que estão aqui agora nesse estudo bíblico, e os que estão nos grupos, sendo acordados, têm grande chance de participar do milênio. Por quê? O que é participar do milênio? É ser salvo, e além de ser salvo, é ser escolhido. O ser escolhido é ser rei e sacerdote. Não é só ser salvo, porque ser salvo você pode acordar depois do milênio, e passou o milênio, e aí já vai ter a segunda ressurreição, entende? Porque o Senhor, ele vai ser fiel com quem for fiel a ele. Né? Então, as pessoas não necessariamente precisam estar participando do milênio para serem salvas. Porque as pessoas vão ser salvas no juízo do trono branco. A questão do livro da vida. Oi? Livro das obras e livro da vida. Isso. Então, mas é o livro da vida do Cordeiro, né? Então, o que acontece? O que acontece? Os que vão se preparando agora para enfrentar a besta e o falso profeta são os que vão estar vivos.
até lá, cristãos vão estar morrendo de doença, de guerra, de atropelamento, né? E essas pessoas, ou elas ressuscitam na primeira ressurreição porque foram de fato reis e sacerdotes, ou elas só vão ressuscitar depois do milênio, porque foi aquele crente que não pecou, mas também não se preparou, né? Não transgrediu a palavra, porque a questão da transgressão, ela fica perigosa para nós que vamos se aproximando do fim, porque existe o perigo de negar ao Senhor, né? O negar ao Senhor é diferente de ser infiel. O ser infiel é aquela pessoa que não fez o que Deus queria que fizesse, mas também não negou, né? Então, não se preparou, não buscou participar do milênio, não buscou ser rei e sacerdote. Então, essa pessoa, ela não vai ter um galardão como o dos santos, né? Ela vai ser povo de Deus, ela não vai ser corpo de Cristo. Porque existe o corpo de Cristo e o povo de Deus, né? O que é a diferença? Porque o corpo de Cristo faz parte da cabeça e é tabernáculo de Deus eterno. E lá em Apocalipse 22 fala que as nações virão adorar, né? E isso. E os reis e sacerdotes vão estar ministrando sobre as nações. E a árvore da vida, as folhas, servem para a cura das nações, né? Então, tem gente que atravessa para o milênio como nação, e tem gente que atravessa para o milênio como reis e sacerdotes, né? Então, tem isso aí. E tem gente que só vai ressuscitar depois do milênio. Ainda tem essa outra categoria. Eu acredito que a misericórdia de Deus, ela é a seguinte, eu não sou como esses pastores falam assim, não, mas quem for da segunda ressurreição não tem mais chance e tal. Não, se não tivesse mais chance, não teria juízo, porque juízo não é só entrega de sentença, juízo também é levantamento de autos. Então, essas pessoas que tiveram obras, mas que não pertencem ao corpo de Cristo, podem alcançar salvação, não ser lançado no lago de fogo depois do milênio. Pode não ser lançado. E os que não forem achados no livro são lançados. Como também a besta e o falso profeta já é lançado antes, né? Eles que inauguram o lago de fogo, né? Exatamente. Já está preparado para eles lá, quentinho para eles entrar. Irmãos, mas a gente gostaria que ninguém precisasse ir para lá, né? Ninguém. Eu estava olhando aqui o calendário judaico. Segundo o calendário judaico, eles estão em 5.780. Eu errei, eu acho que por uma conta aí de... o senhor falou aquele negócio de 200 anos que eles engoliram, né? Então, colocando os 200 anos de volta aqui, seria 5.980. Exatamente. Por aí. Então, realmente. tem a história de que estaríamos, então, 5.790, né? Não, olha, 5.980. Então, faltaria 220 anos para 6.000. Em 6 exatamente. Essa é a estimativa que nós acabamos de fazer, exatamente, concordo. Então, de 10 vai ser mais ou menos 15 ou 20 anos, né? Por aí. Então tá perto. Irmãos. Aí é o seguinte, veja só, vocês têm que lembrar que as 70 semanas de Daniel se cumpriram 69. A última semana ficou espaçada para ser cumprida. A 70ª semana ficou espaçada da 69, tá? Da 69ª. Por um intervalo indefinido. Por que existe esse intervalo indefinido? Porque quando o sacerdote entrava no templo para oferecer os sacrifícios que tinham sido feitos, ele ficava por tempo indeterminado dentro do templo lá, como foi Zacarias, que quando ele recebeu a visita do anjo anunciando que João Batista ia nascer. Então, Jesus entrou no santuário, que é o céu.
e ele vai voltar com os nossos pecados expiados. Então, esse intervalo, ele está aberto. Quando começar a voltar a contagem, significa que Jesus está voltando. Então, Jesus está saindo do santuário do céu e está vindo em direção a nós. E aí começa os últimos 7 anos da Terra, ou 3 anos e meio. Por que alguns pensam em últimos 7 anos e alguns pensam em 3 anos e meio? Porque metade da semana é um acordo de paz, e a outra metade é grande tribulação. Então, o que acontece? Alguns dizem que o anticristo só vai aparecer na metade da semana. Então, desde a hora que o Senhor Jesus levantar as 2 testemunhas, até a hora que elas forem mortas, vai dar 3 anos e meio. Depois, os outros 3 anos e meio são aqueles dias de trevas espirituais onde ninguém vai poder mais pregar o evangelho. Então, o Senhor Jesus fala assim, trabalhar enquanto é dia, porque uma noite é chegada, vós não podereis trabalhar. Então, nós vamos ter 3 anos e meio de densas trevas espirituais, com sinais, com trombetas, com todas as pragas, inclusive com escuridão literal, no momento em que o anticristo terá matado quase todos os cristãos, e nós, os remanescentes, os que ficarmos vivos, estaremos escondidos, né, no deserto das nações, que será formado pela destruição, ou seja, lugares inóspitos, que nós estaremos sobrevivendo por fé, e nenhum ser humano, em condição normal, sobreviveria. Então, esses últimos 3 anos e meio é o que vai acontecer até a hora que é tocar a última trombeta. Então, tudo isso aí, a gente tem como é que a gente pode dizer? Uma ordem de acontecimentos que tem que ser ainda estruturada, porque a gente está encaixando as peças, mas a gente não tem todas as peças para dizer, olha, é assim e acabou. A gente só vai saber quando estiver acontecendo. Mas quando estiver acontecendo, esse acúmulo de informações que a gente está tendo agora vai ser muito útil, porque vai ser sobrevivência, irmãos. Por isso que vai haver sobreviventes, né? Por causa das informações que cada um vai estar coletando agora. Tudo que o irmão está aprendendo, tudo que eu estou aprendendo, que a irmã Michele está aprendendo, que cada um está aprendendo aqui, vai ser útil para a nossa sobrevivência. Porque nós estamos orando para a santificação da nossa vida, né? Estamos lendo a palavra para fortalecimento, e estamos tendo estudos para saber discernir os tempos. Então, isso é que vai fazer a diferença. Não é você ter dinheiro, não é você fugir para o mato, né? E não é você ficar com medo das pragas e se esconder. Não tem nada a ver com isso. É exatamente isso que nós estamos fazendo que vai fazer a diferença. Como é aquilo que o senhor falou, que foi do Como? Que o senhor falou que dará início às 40 semanas. É o seguinte, as festas judaicas, elas são 7, 4 já se cumpriram por Jesus, e as outras 3 vão ser cumpridas. Então, a primeira foi a Páscoa, a Pães Asmos, né, Primícias e Pentecostes. Agora vai vir as trombetas, a expiação e os tabernáculos. Então, como é que dá início esse intervalo, ele para de ficar solto e começa a travar os últimos dias, nas 3 últimas festas. Quando é que isso acontece e como acontece? Quando as 2 testemunhas estão prontas. E como acontece é quando as 2 testemunhas começam a se posicionar para o evangelismo mundial, que é recebendo o poder de Deus, como se fosse um novo Pentecostes, né? Uma forma sobrenatural e poderosa de recebimento do Espírito Santo com poder, né, com maravilhas, e aí começam-se as festas. Então, o que vai acontecer? Vai ser um tempo de humilhação. Por isso que as testemunhas vão estar pregando vestidas de saco. Saco representa a humilhação. Exatamente. Então, o que vai acontecer? Isso. Então, esse tempo de humilhação funciona assim. O trigo, quando ele é trigo, ele está cheio de grão, ele vai pesar e vai pender. O joio vai estar sem grão e ele vai ficar para cima. Então, quando vier a colheita, né, quem estiver arrogante, quem estiver dono de si, quem não estiver se humilhando, vai estar demonstrando ser joio.
À medida que as coisas começam a acontecer, você começa a se humilhar na presença de Deus, buscar mais a Deus, ter mais trigo, você está inclinando. Quando os anjos vier, eles vão distinguir claramente quem é joio e quem é trigo, vão fazer a ceifa do joio primeiro. Certo? Então, isso é uma analogia que é feita com a colheita do trigo em Israel. Tá? E as duas testemunhas, elas faziam a festa da colheita acontecer quando começava o primeiro dia de lua nova, que ela avisava ao sacerdote para começar a tocar as trombetas, que começava a dar início à festa das colheitas. Então, ela ficava observando a partir de um certo ponto, de um monte, o aparecimento da lua nova, que era o primeiro dia do mês, aliás, o primeiro dia do ano, né? E o primeiro dia do mês também, porque o mês era contado pelas luas. E eles gritavam lá para o sacerdote para dar início à festa das trombetas. Então era um grito mesmo, e esse grito está sendo dado agora. Através de nós, estamos aí postando vídeos, falando desse assunto, levando pessoas para ensinar essa... O que nós estamos fazendo é um grito. Aí o que vai acontecer? Quando começam as festas. As festas começam pelo evangelismo, né? E as trombetas começam a acontecer. E aí o Salmo 91 vai cumprir literalmente. Né? E vai cumprindo 1.000 cairão, teu lado 10.000, até 8, não serás atingido. A irmã Michele postou aqui, né? Ele pode vir às 9 da noite ou até à meia-noite, porém, a qualquer hora ele vier, os seus servos que estiverem prontos terão grande alegria. A irmã tirou isso de um versículo, né, irmã Michele? Isso, o irmão Emanuel falou assim, a palavra de Deus é o meu canal, lá eu explico a relação das coisas. Sim. Do livro de Lucas. Lucas. Ótimo, 9 horas da noite ou até a meia-noite. Isso. Lucas de 9 das 12. Ótimo. Então, das 9 da noite até a meia-noite, vai dar 3 horas. Olha só. Né? Meia-noite são 12 horas. Então, a 3 horas você vai estar representando os 3 anos e meio. Exatamente. Muito bom, muito revelador. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, vai encontrar vigilantes. É isso mesmo. Vamos ser esses bem-aventurados. Tá? E acordar outros para que sejam. Em verdade, eu afirmo que ele há de cingir e dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se servirás. Glória ao Senhor Jesus. Ai, Senhor, bendito seja o teu nome, nos fortalece até lá. É isso mesmo. Então é isso aí, ó. Olha só como o Senhor Jesus falou, não sabeis o dia nem a hora, por quê? Nós temos aí um intervalo de 9 horas até a meia-noite, de 3 horas, representando os 3 últimos anos, né? Ou 3 anos e meio, né? Porque a 9 horas da noite, ela pode... Oi? Então, podemos dizer que, como o senhor falou, que o segundo Pentecostes, que seria, como já vi em alguns vídeos falando, que é a segunda chuva, que tem a seródia e a temporã, né? Exato. Seria a segunda chuva, como o senhor falou, ou como várias igrejas falam, que é o esperado avivamento, né? Isso, esperado. Mas esse avivamento, irmão, ele precisa de grande arrependimento, porque a igreja anda muito pecaminosa atrás de coisas, né? As igrejas esses movimentos querendo forçar o avivamento, né? Mas existe a falsa igreja, né? Vai se levantar. Já conhecidos, né? Mas é aquela coisa. Não existe avivamento sem arrependimento. Então não adianta forçar, ele só vai acontecer quando acontecer o arrependimento. A gente vive passando, agora, como o senhor mesmo falou, esse movimento de canais no YouTube, né? Muitos desigrejados, podemos dizer assim, né? Chegando agora a acompanhar e seguir a palavra, porque as igrejas vêm, até não sei se vocês sabem, também não vou entrar em detalhes aqui, algumas igrejas aí vêm caindo a máscara de alguns pastores e tal, é como se... esse ano está acontecendo bastante em várias denominações. É como se Deus estivesse realmente fazendo uma limpeza, né? Para gerar um arrependimento sincero, né? Da sua noiva, está limpando as coisas aí. Então as coisas vêm se acelerando, né? Tem, com certeza. Inclusive até mesmo essa pandemia, né?
porque muitas pessoas se aproximaram, muitas pessoas vieram buscar a Deus, estão temerosas, né? Começaram a enxergar de outra forma, né? A questão sobre Deus, sobre a família. Isso. Isso serviu como um propósito, porque não foi arquitetado por Deus, né? A gente sabe que não, mas Deus permitiu, porque Ele já sabia que lá na frente muitos poderiam já voltar, como estão voltando. Tem muitas pessoas que estão buscando, sabe, as igrejas, buscando voltar. Isso. Amém por isso. Amém.